tudo bem? Nós vamos começar o curso do Regimento Geral para o concurso da UFJF. E como todo estudo de regimento, vamos basear 90% da nossa aula em letra de lei. Primeiramente eu vou me apresentar, o meu nome é Renata Cristina Glansman, eu sou advogada, assim como você que está aí me assistindo, eu também sou concurseira, mas eu faço concurso já há um tempo para a área jurídica, para a área de tribunal, faço geralmente TRT, estou aprovada em alguns TRTs aí do Brasil, mas o que me fez querer ser mais, ficar melhor aprovada? Sempre baseado o meu estudo basicamente na letra de lei. Por isso eu vou te pedir, por favor, que quando for acompanhar o nosso curso, que esteja com o regimento geral da UFJF aí do seu lado. Que marque, separe canetas, marca texto, o que for preciso para circular as palavras-chave, para fazer algumas anotações, alguma explicação. Muita gente que está me assistindo não é da área do direito, nunca viu, nunca pegou numa legislação, então é necessário às vezes que eu traduza. O que eu vou fazer aqui, o meu papel com você, eu vou pegar aquela letra chata de lei, que se você for ler, você vai dormir, não vai entender, não vai absorver, e vou transportar aquilo numa linguagem simples, numa linguagem que seja capaz de, na hora da prova, você lembrar o que eu estou falando. Porque, basicamente, as questões é Ctrl+C, Ctrl+V da letra de lei. Vai tirar uma letrinha, vai tirar uma palavra, onde tem exceto, vai colocar em todas as hipóteses. Onde tem em todas as hipóteses, vai colocar um exceto. Essas coisas que eu estou aqui para chamar a tua atenção. Porque basicamente nós temos vários tipos de memória. Nós temos a memória visual, nós temos a memória auditiva. E essa aula é para aguçar esses seus dois tipos de memória. Você vai me ouvir falar, vai me ouvir repetir e vai acompanhar comigo através dos slides a letra de lei. Eu fiz um material bem colorido, bem destacado, para você saber onde você tem que prestar atenção. Porque quando a gente lê sozinho, a gente deixa passar batido várias palavras importantes. E são justamente as palavras que a banca vai te cobrar. Quando às vezes a gente faz uma questão e não entende por que aquilo está errado, por que aquilo está certo. É porque tirou uma palavra fundamental ou colocou uma palavra que torna toda aquela assertiva errada. Coloquei várias questões nos slides de vocês para a gente poder analisar uma a uma, com cuidado, ver as palavras que tem que prestar atenção. Por isso é fundamental. Tenha o regimento geral, que tem basicamente aproximadamente 80 artigos aí do seu lado. Só que é um trabalho muito árduo para um professor da letra de lei, da regimento interno, da estatuto, dessas coisas. Porque quando é uma matéria mais teórica, mais explicativa, o meu papel ele é muito mais importante. Aqui, o papel, grande parte do sucesso é sua responsabilidade. Vai precisar que você não deixe acumular. Viu um bloco, vimos 10 artigos nesse bloco, eu preciso que você desligue, não passe para o próximo bloco, pare, leia aqueles artigos, porque aquela explicação que eu dei, a leitura que eu fiz com você daqueles artigos, vai estar muito fresca na sua cabeça e você vai conseguir entender, fazer as suas anotações, colorir as palavras importantes. Se você for vendo um bloco de aula atrás do outro, vai chegar no final, quando nós estivermos lá no artigo 70 na nossa aula, vai chegar no final, você vai começar a ler o artigo 1º, você não vai lembrar da explicação e aquilo vai ficar desconexo. Então eu preciso assim, assista um bloco, leia os artigos, faça as anotações. Porque como que a gente estuda a letra de lei? É repetição, é ler, é reler. A primeira vez que você vai ver aqui comigo, não vai fazer muito sentido muita coisa, porque a lei ela não é com muito sentido. Quem faz regimento interno, quem faz as nossas leis, geralmente não tem o conhecimento técnico necessário para aquilo. Então tem coisas que você vai perguntar, Renata, mas por que é assim? Simplesmente porque quiseram.
tem coisas contraditórias, mas aí é um momento que eu odeio falar, mas eu vou ter que dizer. Apenas decore, porque cai assim. Combinado? Vamos começar o nosso curso. Vamos dar início ao regimento geral. Se você vai estar disponível para você, mas se você por acaso não conseguiu, coloque no Google Regimento Geral da UFJF, que já vai aparecer ele prontinho. O UFJF é a Universidade Federal de Juiz de Fora. Já começa basicamente o nosso regimento falando para que ele serve. Qual que é o fundamento de um regimento interno? Você que não é da área do direito, nós temos várias espécies normativas. O que são espécies normativas? A palavra normativa vem de normatizar, disciplinar. A maior que nós temos no nosso país, no nosso Estado democrático de direito, é a Constituição Federal. A Constituição Federal, ela vai disciplinar todas as relações do Estado, todos os estados membros, Minas Gerais, como qualquer outro, todas as cidades, todos devem obediência à Constituição Federal. Só que a nossa Constituição Federal, que tem 200 e alguns artigos, não tem como tratar de tudo. Abaixo dela vem as leis. Nós temos leis de todas as coisas, tá? Vai estar no seu edital, o Estatuto dos Servidores Federais, várias outras leis. Só que também as leis feitas pelo Poder Legislativo não dão conta também de disciplinar órgãos pequenos, estruturas pequenas que nós temos na nossa administração. Por exemplo, uma universidade federal. E o que vai disciplinar? Como funciona, quais são os órgãos, como se faz a administração desses órgãos menores? É o regimento interno, que nós vamos estudar de que órgão que é a competência para fazer esse regimento interno, como que se modifica, mas basicamente um regimento interno será a lei daquele órgão que nós vamos estudar, como estamos estudando para um concurso para o UFJF, vai disciplinar todas as questões, as relações que se dão lá dentro desse órgão chamado UFJF. Então, já nos primeiros artigos, no artigo 1º da sua lei, fala que esse regimento interno, ele objetiva disciplinar as atividades comuns da universidade nos campos. Quais campos? Do ensino, da pesquisa, da extensão e da administração. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, disciplinar as atividades comuns. Nós vamos ver que são vários órgãos dentro desse órgão UFJF. É como se nós tivermos o órgão UFJF, que é a instituição, e lá dentro nós vamos ver que tem vários outros órgãos. Esse regimento interno vai disciplinar as atividades comuns desses órgãos, desses campos. Referentes a quê? Referentes, eu destaquei para você em azul as palavras iniciais, as letras iniciais, desculpe, que ficou EPEA. E de ensino, P de pesquisa, E de extensão e A de administração. Então vamos lá, é com repetição que a gente guarda. Regimento interno objetiva disciplinar as atividades específicas? Não, as atividades comuns da universidade nos campos EPEA. E de ensino, P de pesquisa, E de extensão e A de administração. Fechou? Fechamos o primeiro artigo, vamos adiante. Nós vamos ver que terão regimentos próprios. Nós estamos estudando regimento geral. Geral quer dizer que é comum a vários órgãos que fazem parte da estrutura da UFJF. Mas o que terá regimento próprio? Lá no começo do seu regimento interno, fala que terá regimento próprio
os órgãos da administração superior e as unidades e núcleos acadêmicos. Só que esses regimentos próprios, eles não podem surgir assim, tratando de qualquer coisa deliberadamente. Eles têm que respeitar alguns parâmetros. Quais são esses parâmetros que os órgãos da administração superior, então são os órgãos de cúpula, os órgãos grandes de comando, e as unidades e núcleos acadêmicos, o que deve respeitar? Deve respeitar a legislação federal aplicável, lembrando que a UFJF é uma universidade federal. Então, ela deve obediência à legislação federal aplicável. Se na sua prova trouxer deve obediência à legislação estadual, à legislação municipal aplicável, à legislação de Juiz de Fora aplicável, está equivocado. É só você lembrar, estamos tratando de um órgão federal. Então, deve obediência a quê? A legislação federal aplicável, ao Estatuto da UFJF, que também está no seu edital, que vai trazer muita coisa parecida com o regimento interno, mas vai trazer umas questões mais específicas que será estudada, e a esse regimento. Embora tenham regimentos próprios, deve obedecer também a esse regimento, ok? Vamos adiante? Agora, como eu te disse, a UFJF ela é um órgão. Só que ela não é um órgão pura e simplesmente sozinho, isolado. Ela tem repartições dentro. Ela também é dividida em órgãos. E isso é de suma importância que vocês saibam, porque é objeto de questão. São órgãos da UFJF. Nós faremos uma questão adiante. Vamos ver quais são os órgãos. Primeira coisa, eu quero chamar a atenção de vocês que olha no material de vocês. No 1, está escrito órgãos de deliberação superior. O que é deliberar? Deliberar é decidir, é julgar. Então, nós temos órgãos que vão deliberar, deliberação superior. Olha o 2. Órgãos de administração superior. Tá vendo a diferença? A banca vai tentar trocar para você. Vai pegar um órgão de deliberação superior e vai colocar como órgão de administração superior. Administrar tem mais a ver com executar. Deliberar tem mais a ver com decisões, com julgamentos, ok? Vamos saber quais são. Deliberação superior, nós temos 2 CS. Fácil, deliberar 2 CS. Conselho superior e conselho setorial, 2 CS. Aqui vai uma dica para quem já sabe toda a estrutura do regimento interno da UFJF. Se falar em órgão máximo, em órgão que tem poder, isso vale tanto para o regimento como para o estatuto. Se você não souber qual é, chute conselho superior. Como o nome diz, superior. Ele é um conselho superior. Ele manda e decide quase tudo. E como nós vimos aqui, ele é um órgão de deliberação superior. Então, deliberação superior, você lembra dos 2 CS. Conselho superior e conselho setorial. No estatuto, você estuda toda a competência do conselho superior. Agora, e a administração superior? A administração não é muito difícil. Quem já estudou numa UFJF, ou numa universidade federal, quem já estudou numa universidade federal, ou até mesmo numa universidade estadual, sabe que existem estruturas chamadas reitorias. Como numa escola você tem o diretor daquela escola, numa universidade, o órgão de administração são as reitorias. Então, de administração superior, nós temos tanto as reitorias como as
pró-reitorias e como as assessorias. Estudaremos todos um por um mais adiante, mas chamo sua atenção novamente. Não confundir órgão de deliberação superior, são os dois CS, com os órgãos de administração superior, que são as reitorias, pró-reitorias e assessorias. E, ademais, nós temos os outros órgãos, que também serão estudados. Unidades acadêmicas, órgãos suplementares e órgãos colegiados das unidades e dos órgãos suplementares. Estudaremos todos os órgãos colegiados. Mas, basicamente, o que é um órgão colegiado? Te lembra a palavra colégio. Colégio significa pessoas, agrupamento de pessoas. Então, o órgão colegiado é um órgão que tem mais de uma pessoa. Geralmente, as decisões não são tomadas por uma única pessoa, mas por um conjunto de pessoas que cada um dá o seu voto e aquele voto que prevalece é o que será aplicado. Mas estudaremos isso mais adiante. Agora, você já estudou os objetivos do regimento interno, você já estudou quais poderão ter regimentos próprios, mas tendo regimentos próprios, o que deve obedecer, e nós estudamos os órgãos da UFJF, que nada mais é que um órgão dividido em quantos outros órgãos? 5 órgãos. Só chamo sua atenção novamente para não confundir deliberação superior, são os dois CS, com administração superior, que são as reitorias, pró-reitorias e as assessorias. Vamos fazer uma questão? Presta atenção. São órgãos de deliberação superior da UFJF. Então, cuidado. Primeira coisa que você vai ver quando você se deparar com uma questão dessa é se está perguntando se é deliberação superior ou se é administração superior. A administração tem a ver com executar, a gente sabe tem a ver com reitorias. Deliberação superior, a gente sabe que tem a ver com poder de decisão. A gente lembra dos dois CS, Conselho Superior e Conselho Setorial. Vamos lá, na letra A, Conselhos Setoriais já é a nossa resposta. Letra A, Conselhos Setoriais. Sabemos que reitoria é órgão de deliberação superior? Não, de administração superior. Unidades acadêmicas são outros órgãos, assim como os colegiados, e as assessorias nós estudamos, fazem parte também junto com a reitoria, são órgãos de administração superior. Deu para entender? Tá dando para acompanhar? Sua letra de lei aí do lado, marca, anota essas observações e vou falar de novo. Acabando esse bloco, se nós demos aí, sei lá, 10 artigos, releia os artigos, não deixe para depois, antes de continuar o próximo. Vamos começar, a lei vai começar pelo mais simples, que são as unidades acadêmicas. Lembra que unidades acadêmicas é um dos 5 órgãos da UFJF? Pois é. O que são unidades acadêmicas? Unidades acadêmicas é aquilo que a gente tem mais contato, o que o aluno tem mais contato, que em Juiz de Fora são 4, que são as faculdades. Nós temos faculdades de Direito, de Administração, de Turismo, de Comunicação, é uma unidade acadêmica. Nós temos os institutos, nós veremos, tem institutos de pesquisa. Nós temos um colégio técnico universitário, que não é estudo superior, é um estudo mais técnico. E para quem não é de Juiz de Fora, nós temos um colégio de aplicação, um colégio até que é bem concorrido entrar, que chama Colégio de Aplicação João 23. Então, as unidades acadêmicas são 4, tanto as faculdades, de suas N possibilidades, direito, medicina, os institutos, temos institutos de pesquisa, os colégios técnicos, que é um estudo mais técnico, e o Colégio de Aplicação João 23.
Como funcionam? Nós vamos ver que vários órgãos aqui disciplinados vão funcionar como o regimento fala. Outros órgãos nós vamos ver que podem ter regimentos próprios, mas tem que observar a legislação federal, o estatuto e esse regimento. E as unidades acadêmicas? As unidades acadêmicas que nós vimos, estrutura e funcionamento, serão disciplinadas também por regimentos próprios e por normas complementares. Cuidado, lembra, regimento próprio, anota aí o que nós já vimos. Nesse artigo, regimento próprio pode ser tratar do assunto sem limitação? Não, tem que respeitar a legislação federal aplicável, o estatuto, que será estudado depois, e esse regimento. Não pode contrariar. Se esse regimento fala X, não pode vir um regimento próprio e falar Y. Desculpe às vezes ser repetitiva, mas é assim que a gente decora e é assim que fica mais fácil estudar letra de lei seca, que eu sei que não é muito agradável, mas vamos juntos. Órgãos colegiados são os segundos, aqui está o último lá órgão daqueles 5 que nós tratamos, e como eu já iniciei para vocês, órgãos colegiados não pode ter decisão de uma única pessoa. Nós temos uma votação, que é um exemplo de órgão colegiado fora da UFJF, para você entender o que é. Exemplo, a sua Câmara Municipal. Quando se vai votar qualquer coisa na Câmara Municipal da sua prefeitura, nós não temos voto? Cada vereador tem direito a um voto e nós vamos ver como que se dará esse voto, se é maioria simples, se é maioria absoluta, se é maioria de 2/3, isso será estudado. Isso é um órgão colegiado. Outro exemplo, tribunal. No Poder Judiciário, nós temos um juiz singular que dá uma sentença e decide sozinho. Aí há recurso para o tribunal. Nesse tribunal, quem analisa esse recurso? É um desembargador sozinho? Não, nós temos uma turma que vai analisar esse recurso. Então, nós vamos estudar como se dá essas reuniões, como se dão as deliberações, as decisões desses órgãos colegiados. Primeira coisa que você tem que ter em mente, colégio, mais de uma pessoa, nunca votação de uma única pessoa, ok? As reuniões. Para votar, tem que ter reunião. E aqui começam os prazos. Uma coisa que eu fazia antes, quando eu dava aula de letra de lei, eu gostava de no final, eu vou disponibilizar esse material para você, no final, todos os prazos que tem na lei, no regimento. Isso é muito importante, porque toda banca tem fetiche por prazo. Onde é um, coloca 2, onde fala dias úteis, coloca dias corridos. E isso é uma questão perdida por bobeira, porque decorar qualquer um decora. Se você não decorou, é porque você não se debruçou, você não se deu o trabalho de estudar aquela lei. E aqui não exige inteligência. Olha, não passa em concurso público quem sabe mais. Quem é o mais inteligente, quem é o mais dotado. Passe em concurso público quem lembra mais do que sabe. Isso é muito importante. Ah, eu sou inteligente, eu tenho raciocínio, para concurso público isso é irrelevante. Vai passar quem fez o dever. Sentou, estudou e decorou. Não precisa ser nenhum gênio para decorar prazo, mas precisa ser o quê? Disciplinado. Concurso público é 1% inspiração e 99% transpiração. É ler, é reler, é fazer esquema. Aí cada um é cada um. Eu, por exemplo, eu só estudo escrevendo. Eu vou a ler e vou fazendo esquemas com a minha própria mão. E computador não, eu uso papel e caneta mesmo. Tem gente que só lê, basta, grifando, aí é de cada um. Então, no final, eu vou colocar para você uma tabelinha com todos os prazos que são trazidos pelo regimento interno. Mas, eu já vou adiantando. Não adianta nada você pegar aquela tabelinha e ler. O ideal é que você, junto comigo aqui, acompanhando essa aula, você tenha um papel
ao lado e coloque prazos. Vai montando você mesmo. Depois você vê se bateu com a minha tabela. Porque o fato de você montar, o fato de você colocar o número e explicar para o que é, isso já te ajuda a decorar. E isso vai dar uma diferença enorme no final. Fica a dica para você. As reuniões, elas não acontecem simplesmente juntam 3 pessoas e falando, vamos reunir. Não, tudo na administração pública é formal, há formalidades. Então, como que eu convoco uma reunião? Vamos nos reunir, vamos deliberar sobre tal assunto. Vamos ver o que o seu regimento traz. Elas são convocadas por escrito, não é verbal. Não é, estão todas, vamos nos reunir amanhã a tal hora. Não, elas são convocadas por escrito e tem uma antecedência aí. Não pode juntar um monte de gente, convocar por escrito, vamos nos reunir amanhã, pode isso? Não pode isso. Elas são convocadas com uma antecedência mínima. Cuidado com a palavra mínima, tá? Eles podem trocar antecedência mínima por antecedência máxima. Antecedência mínima de 2 dias úteis, constando da convocação a respectiva pauta. O que é pauta? Aquilo que será tratado na reunião. Vou chamar sua atenção aqui para esses dias úteis. Dias úteis não são dias corridos. Se você está numa sexta-feira e fala, dias úteis, começa a contar na segunda. Na terça é o segundo dia útil. Agora, se são dias corridos, vai contar o sábado e vai contar o domingo. Então, onde tem dias úteis, a resposta da questão tem que ter dias úteis. Só que sempre ela será convocada com antecedência mínima de 2 dias úteis? Não. No caso de urgência, ela pode ser convocada com uma antecedência mínima de 1 dia útil. Cuidado que aqui nós também temos a palavra útil, ficando restrita ao assunto de caráter excepcional que lhe houver dado causa. Então, calma, uma reunião normal eu convoco com 2 dias úteis. E junto com aquela convocação que é escrita, eu tenho que trazer a pauta. Pauta é tudo que será tratado naquela reunião. Mas em caso de urgência, aconteceu uma urgência, nós vamos ter que decidir isso. Pode ser convocado com apenas 1 dia útil também, só que aí essa reunião pode tratar de outros assuntos? Não. Ela só vai poder tratar daquele assunto urgente que deu causa àquela convocação extraordinária. Ficamos? Entendemos? E quem pode ir a essa reunião? Somente terão acesso seus membros, todos os membros desse órgão colegiado. Mas facultado o quê? A participação de terceiros em assuntos gerais? Não, em assuntos específicos, a juízo do plenário. O plenário, que é o conjunto de todos daquele órgão colegiado, vai decidir se a participação de terceiros é interessante ou não, desde que previamente solicitada ao presidente. Cuidado, cheio de detalhes aqui. Quem participa? Em geral, todo mundo que faz parte daquele colegiado. Exemplo, aquele colegiado tem 15 membros. Os 15 membros podem participar? Pode. Mas em assuntos específicos, exemplo, a reunião é sobre um assunto técnico, que é interessante ouvir terceiros. Exemplo, um médico que tem um conhecimento técnico naquele assunto que eles vão decidir. Poderá ouvir terceiros? Poderá. Mas sempre tem que ouvir? Não. Vai ser facultado ouvir terceiros em assuntos gerais? Não. Em assuntos específicos. Mas previamente vai ter que pedir a quem para esse terceiro ser ouvido? Ao seu presidente. Então, resumindo, para fecharmos esse bloco, a reunião, em regra, dos órgãos colegiados serão convocadas por escrito, com antecedência mínima de 2 dias úteis. E
vai ter que vir escrito também a respectiva pauta, o que vai ser decidido naquela reunião. Em casos de urgência, eu posso convocar com um dia útil, só que nesse caso a reunião só vai poder tratar daquele assunto específico que deu ensejo, que deu causa àquele chamamento urgente da reunião. Quem pode participar? Todo mundo que faz parte do colegiado. Terceiros podem? Podem. A juízo do plenário. O plenário vai decidir se é conveniente ou não. Mas o terceiro só poderá participar das reuniões que tratam de coisas específicas, exigem conhecimentos específicos. E a quem se solicita para o terceiro participar? Se solicita ao presidente daquele colegiado. Ok? Fechamos por aqui. No próximo bloco a gente continua.